Então, nós vamos trabalhar hoje a figura do embargos de declaração. Os senhores já conhecem o embargo de declaração, porque já o aprenderam quando estudaram processo civil. Hoje nós vamos ver a aplicabilidade do embargo de declaração no processo do trabalho. O que fundamenta a interposição e a possibilidade do aviamento do embargo de declaração é justamente o fato de que toda decisão, quando decisão judicial, quando prolatada, ela precisa ser justa, ela precisa ser clara e ela precisa, sobretudo, ser completa. A ideia da completude e da clareza da decisão está ligado especialmente ao fato de que a plena convicção do juiz tem que ser de conhecimento fácil, de interpretação fácil pelas partes. A completude tem a ver com o fato de que o juiz deve se manifestar sobre aquilo que é objeto do processo. Então, quando ele decide a lide, quando ele dá uma decisão judicial, essa decisão ela precisa contemplar aqueles pontos que formam o limite da lide, ou seja, aquilo que foi objeto da ação, aquilo que foi debatido pelas partes, aquilo que foi objeto, inclusive, de prova na instrução processual. E, nessa linha, existe no nosso ordenamento a figura de um recurso chamado de embargos de declaração, que, como nós já vimos aqui quando a gente estudou os pressupostos genéricos do recurso, é um recurso impróprio. Por que um recurso impróprio? Porque, apesar da natureza jurídica dos embargos de declaração ser, de fato, de recurso, e os senhores vão encontrar na doutrina uma corrente, né, uma corrente doutrinária que entende que os embargos de declaração não seriam propriamente um tipo de recurso, daí o nome que ele é impróprio, a classificação de impróprio, porque ele não é julgado por outro órgão judicial. Né? Ele é impróprio justamente por isso, porque, em tese, o recurso leva o processo para a instância superior, mas o embargo de declaração não. O embargo de declaração, ele, apesar de ser recurso, né, ele tem natureza recursal, ele devolve ao juiz que proferiu a decisão o conhecimento da questão novamente, ou seja, aquilo que é ponto do embargo, o próprio juiz que decidiu, o próprio juiz que sentenciou, irá novamente se manifestar. No processo do trabalho, não há dúvida que o embargo de declaração tem natureza recursal. Isso porque ele está, né, previsto exatamente na CLT, no artigo 897, letra A, né, como recurso. Então, vejam os senhores que efetivamente trata-se de uma modalidade recursal, tanto que ele permite a figura da infringência, né? Ou seja, ele pode ser infringente, ele pode ter efeito modificativo. Significa dizer que, mesmo sendo para o mesmo juiz, mesmo sendo direcionado a quem prolatou a decisão, o embargo de declaração pode permitir a modificação do julgado naqueles pontos que foram abordados no recurso de embargos. Vejam bem, a ideia é que o embargo permita ao juiz reposicionar-se sobre aquilo que está sendo debatido. Né? Nós já sabemos que não serve o embargo de declaração para reformar o mérito da decisão, mas ele pode trazer modificação no julgado quanto aos pontos sobre o qual ele versa, que é omissão, obscuridade e contradição. Ainda há, senhores, a figura do efeito infringente, né? Que permite ao juiz, então, tomando conhecimento sobre contradição, sobre obscuridade ou sobre omissão, ele literalmente esclareça aquele ponto, declare aquele ponto, no sentido de aclará-lo, de tornar claro, completa a sua decisão, essa é a finalidade principal do embargo de declaração, e aí ele possa fazer algum complemento, fazer alguma observação sobre aquilo que já foi decidido. Uma outra figura ligada ao embargo de declaração é o pré-questionamento, que nós vamos falar dele aqui. Se o juiz deixa de manifestar especificamente sobre alguma questão sobre a qual ele deveria manifestar, inclusive de cunho legal, previsto em direito, etc., para que você possa abordar essa questão na instância superior, né, no seu recurso, por exemplo, junto ao TRT, ou até, se o processo alcançar essa fase,
no recurso de revista perante o TST, o embargo de declaração ele pode ser útil nesse sentido. Você pré-questionar uma matéria em razão da decisão, o juiz proferiu uma decisão, essa decisão tem algum tipo de efeito jurídico previsto em lei, e esse efeito jurídico, de qualquer modo, não está sendo observado em relação ao objeto do processo, seja por uma questão prevista em lei, por exemplo, a aplicação de uma lei já revogada, seja por uma questão, por exemplo, prevista em lei em erro de aplicação, né, que não é aquela que se enquadra ao caso concreto, e aí você pode pré-questionar a matéria para depois, futuramente, você arguir isso junto à instância superior, junto ao seu recurso, né? Então, o pré-questionamento também é um efeito utilizado pelo processo do trabalho na esfera do embargos de declaração. Então, senhores, em regra, a finalidade dos embargos de declaração não é reformar a decisão. Em regra, cabem os embargos de declaração no momento em que há obscuridade, contradição ou omissão, né? E nós vamos falar aqui sobre as 3 categorias principais dos embargos de declaração, além da figura do pré-questionamento. A nossa previsão legal na CLT dos embargos de declaração está no artigo 897A, né? 897, letra A maiúscula. E ele prevê o cabimento dos embargos de declaração tanto contra sentença quanto contra acórdão. O prazo para interpor o embargo de declaração é de 5 dias e o seu julgamento tem que ser na primeira sessão, na primeira audiência, ou no primeiro momento consequente à sua apresentação pelo magistrado. Então, veja bem, você apresentou os embargos, o próximo ato do processo tem que ser o julgamento dos embargos. O magistrado, antes de prosseguir com o processo, tem que manifestar sobre os seus embargos de declaração. Como eu disse, é possível o efeito modificativo, ou seja, o juiz pode aclarar a decisão prolatada, modificando aquele ponto específico que foi objeto do recurso, e aí, nessa decisão, ele irá manifestar-se precisamente sobre aquilo que foi objeto do embargo, ou seja, sobre a omissão levantada, sobre a contradição ou sobre a obscuridade. Nosso embargos de declaração, ele também serve para corrigir algum tipo de erro material. Vejam bem, os senhores, que pode constar da decisão algum equívoco, por exemplo, com relação ao lançamento de uma data. Vamos pensar na possibilidade do processo requerer um vínculo empregatício a partir do ano de 2017. E o juiz, na sentença, fez constar equivocadamente que o vínculo empregatício seria desde o ano de 2019. Então, o embargo de declaração pode ser utilizado também com esse intuito, né, de aclarar, pedir ao juiz, né, que efetivamente manifeste sobre aquele ponto, haja vista que a data não é 2019, seria sim, nesse exemplo que eu estou dando, 2017. Então, vejam, senhores, que o embargo de declaração também se presta a eventualmente corrigir os erros materiais. Um detalhe é que na Justiça do Trabalho, esse erro material ele pode ser corrigido de ofício ou requerimento das partes, né? Mas, tecnicamente, se o juiz não o faça a requerimento das partes, se ele não faz de ofício a requerimento das partes, a via é através do embargos de declaração. Ele serve, então, também para corrigir vício na decisão embargada, né? O embargo de declaração, senhores, toda vez que ele é interposto, desde que ele seja tempestivo e desde que ele seja próprio, ou seja, se você manejar, se você interpor um embargo de declaração dentro do prazo legal, que é de 5 dias, quando a gente tem uma decisão, sentença ou um acórdão publicada, inicia-se a contagem do prazo. Nós já sabemos sobre contagem de prazo. Essa contagem será em dias úteis, também já é do nosso conhecimento. 5 dias, publicou, por exemplo, na segunda-feira, a partir de terça, você terá 5 dias úteis. Lembrando que dias úteis a gente vai considerar como sendo aquele dia que tem expediente forense, ou seja, que a unidade judiciária funciona normalmente. Então, havendo fluência do prazo, 5 dias úteis, você deve interpor o seu embargo de declaração. Então, se ele for tempestivo, se você interpor o embargo dentro dos 5 dias, dentro do prazo legal de 5 dias, e ainda, se o seu embargo
versar sobre algum erro material, versar sobre omissão, versar sobre obscuridade ou ainda versar sobre contradição, o juiz tem que receber o seu embargo de declaração e julgá-lo. Atenção, quando você interpõe o embargo de declaração, haverá a interrupção do prazo para interposição de outros recursos, ou seja, o juiz deu uma sentença, você quer recorrer daquela sentença, mas tem um ponto lá que você quer que o juiz aclare, seja declarada alguma questão. Exemplo, um erro de data, né? Ou, exemplo, um julgamento equivocado quanto a algum ponto. Ou, outro exemplo, você pediu hora extra e o juiz nada manifestou na sentença, na decisão, sobre sobre o seu requerimento de hora extra, né? Ele esqueceu-se, né? A decisão foi omissa quanto ao pedido de hora extra. Ou, por exemplo, o juiz julgou as horas extras, mas na fundamentação ele deferiu as horas extras e no dispositivo, naquela parte final que resume a sentença, lá na conclusão, ele deixou de constar o deferimento de hora extra. Ou ainda, ele na fundamentação diz que a hora extra é devida com adicional de 100%. Um outro exemplo, né? Deferiu as horas extras, adicional de 100%, mas quando ele chega na conclusão no dispositivo, ele coloca que o adicional será o adicional previsto na Constituição Federal, 50%. Então, olha, dentro da sentença há uma contradição, né? Entre 100% na fundamentação, 50% na conclusão no dispositivo. Então, vejam, senhores, que nesse momento o juiz terá que aclarar essa decisão, os embargos de declaração são cabíveis e ele vai sanar isso. Nesse ponto, é que os embargos de declaração permitem a figura do que a gente chama de efeito modificativo, né? A gente pede efeito infringente, ou seja, alterar a decisão. Então, o juiz vai conhecer dos seus embargos de declaração e vai, se forem providos, se você estiver correto, declarar aquilo e pode alterar, por exemplo, olha, de fato, tem razão o embargante, a convenção coletiva juntada no processo, o adicional é de 100% e não 50%, como constou do dispositivo da sentença. E sendo assim, né, o juiz vai dar provimento ao embargo de declaração e vai fazer constar que, onde está na sentença 50% do adicional de hora extra, passará a ser 100%. Então, essa é a finalidade dos embargos de declaração e esse seria o efeito modificativo. Então, observem, senhores, que qualquer decisão, em regra, sentença ou acórdão, pode ser sujeita, é possível a interposição dos embargos de declaração, ok? Um detalhe importante é que, às vezes, a decisão interlocutória no processo do trabalho, ela decide algum ponto, mas não necessariamente ela termina, né? Não traz decisão nem sem julgamento do mérito, nem com julgamento do mérito em termos de encerrar o processo. Um exemplo, imagine os senhores que você fez um requerimento de uma prova pericial. Você quer que seja feita uma perícia para constatar no seu processo lá a insalubridade, em razão de existir pedido de recebimento, de pagamento de adicional de insalubridade. Então, você faz esse pedido do adicional de insalubridade e o juiz efetivamente indefere a realização da perícia. A insalubridade, ela demanda prova técnica. Eu só posso enquadrar alguém numa condição insalubre se houver uma perícia técnica e se essa perícia técnica indicar, inclusive, qual o agente que causa insalubridade e qual o grau dessa insalubridade, se mínimo, se médio ou se máximo. O juiz indeferiu a sua prova pericial. Sem a prova pericial, você não consegue comprovar adicional de insalubridade, prejudicou o seu pedido. Não extinguiu o processo, a decisão dele, simplesmente indeferiu a perícia. Nós já sabemos, não cabe agravo de instrumento quando a decisão interlocutória no processo de trabalho. Já foi falado com os senhores em várias oportunidades aqui em aulas anteriores. O que eu vou fazer? Nessas hipóteses, senhores, a nossa jurisprudência, ela admite, né, a possibilidade de interposição de embargos de declaração sob o fundamento de que há, naquela decisão interlocutória, algum prejuízo processual e que ela precisa ser aclarada porque impedirá o curso normal do processo e porque ofende algum tipo de condição prevista ou em lei ou de acordo com o processo, ou contradiz algum elemento processual, portanto, desde que seja considerado dentro de omissão, contradição ou obscuridade, ainda que seja decisão interlocutória, caso tenha conteúdo decisório,
não põe fim ao processo, não extingue o processo, não acaba com ele, não é sentença, mas traz conteúdo decisório, é possível a interposição dos embargos de declaração, né? Então, observem, senhores, que o papel principal do embargo de declaração é esse, né? Uma outra questão que a gente trabalha com os embargos de declaração, como eu disse, é o pré-questionamento. Mas antes de entrar no pré-questionamento, vamos falar um pouquinho sobre as três figuras, a omissão, a contradição e a obscuridade. Omissão, senhores. Omissão é toda vez que o juiz deixa de se pronunciar sobre alguma questão ou sobre algum ponto que ele deveria manifestar, né? Então, se há alguma causa de pedir, se há algum pedido que não foi apreciado, que o juiz sobre ele não se manifestou na decisão, nós podemos entrar com o embargo de declaração e pedir ao juiz que manifeste precisamente sobre aquele ponto que a sentença não se pronunciou, ou seja, em que houve omissão. Um exemplo, houve um pedido de hora extra, efetivamente o juiz nada pronunciou sobre o pedido de hora extra. Na sentença, ele nada disse sobre hora extras. Então, você vai interpor um embargo de declaração e vai pedir ao juiz que, sanando aquela omissão, pronuncie-se sobre o requerimento, sobre o pedido de horas extras, né? Isso é o que a gente chama de omissão. E vejam, senhores, que quanto ao pré-questionamento, esse é o objetivo, porque nós sabemos que o tribunal, a instância superior, né, o ad quem, que vem depois, para onde for o meu recurso ser julgado, ele não se pronunciará sobre questões processuais, sobre objeto do processo, que não foi objeto de pronunciação da primeira instância, porque isso significa o que a gente chama na prática de supressão de instância, para que a instância revisora, para que o tribunal, para que o órgão judicante superior, o ad quem, conheça e pronuncie sobre recurso de determinado ponto do processo, é importante que esse ponto, essa questão submetida a recurso, tenha sido objeto de pronunciamento pela primeira instância. Se eu, em recurso, trouxer alguma inovação ou trouxer algum questionamento, algum inconformismo sobre questão que a primeira instância sequer manifestou, a primeira instância não conheceu, não teve decisão judicial sobre aquele ponto, lá no tribunal também não haverá pronunciamento. Por quê? Porque eles irão alegar que houve a supressão de instância. Então, para que você corrija isso, o embargo de declaração é o meio adequado, é o recurso próprio, né? Nesse sentido, próprio não na classificação, próprio no sentido de adequado, via processual adequada, para questionar. Daí o que a gente chama de pré-questionamento. Você tem que aviar o seu embargo de declaração para que o juízo, então, de primeiro grau, tome ciência de que há, de fato, aquele pedido, que você requereu, mas que a sentença nada manifestou. Então, ele terá a oportunidade de sanar esse vício. Então, ele vai ser, através dos embargos de declaração, que vai ser possível ao juiz manifestar-se sobre, nesse exemplo aqui, o pedido de horas extras. Então, o juiz vai dizer se ele defere, se ele não defere, ou se simplesmente ele mantém a decisão do jeito que ela está. Caso o juiz mantenha a decisão da forma como está, o pré-questionamento resolve o problema da supressão de instância. O tribunal, então, vai conhecer da matéria, porque você embargou de declaração e o juiz nada fez. O juiz manteve a decisão. Então, não pode ser atribuída à parte, nem pode ser alegada a supressão de instância, porque você utilizou da ferramenta adequada, chamada embargo de declaração, para questionar aquela decisão. Então, você questionou, pré-questionou. Você questionou antes da matéria chegar ao tribunal. Você questionou a matéria ainda no juízo de primeiro grau. Daí o nome, pré-questionamento. Você questiona antes de chegar no tribunal. Pré, né? Em fase anterior ao recurso, em fase anterior ao processo ad quem e para cima, você fez o questionamento. O juiz de primeira instância, o juiz do acor, é que nada manifestou. Então, você resolve esse vício, esse problema, através do embargo de declaração. Então, essa é a figura da omissão e do pré-questionamento, no sentido de a sentença deixar de manifestar-se sobre ponto o qual deveria ter sido objeto, né, de pronunciamento, de julgamento, correto? A segunda questão é a obscuridade, né? A obscuridade, senhores, ela está
ligado literalmente àquilo que é obscuro. Se você pegar a definição de obscuridade, você vai ver que é a ausência de luz, né? Escuridão. Está ligado ao termo obscuridade, ele tem referência, tem significação no âmbito processual, jurídico, aquela decisão que não tem clareza, aquela decisão que a inteligibilidade lhe falta, ou seja, é confusa. Você não consegue ter a interpretação na medida do que foi decidido. Como eu falei antes, a decisão tem que ser clara. Ser clara significa ser inteligível. Toda vez que eu leio uma sentença, leio um acórdão, leio um despacho que tem conteúdo decisório, apesar de interlocutório, a simples leitura deve me levar a uma interpretação que possibilite a compreensão daquilo que foi decidido pelo juiz. Se eu não consigo, lendo, fazer a interpretação e ter o alcance da compreensão daquilo que o juiz decidiu, eu vou ter falta de clareza, eu vou ter obscuridade. Né? A decisão, da forma como prolatada, ela impede ou ela dificulta, não permite o alcance da correta compreensão daquilo, da abrangência, da consequência, né, do alcance do julgado. Então, vejam, senhores, que o embargo de declaração ele é cabível contra a obscuridade. Toda vez que o juiz ou o tribunal der uma decisão e essa decisão necessitar ser esclarecida, necessitar ser aclarada, você deve interpor o embargo de declaração, para que o juiz, então, preste os esclarecimentos, né? Preste os esclarecimentos cabíveis na espécie. Um exemplo seria o seguinte: imaginem, os senhores, se o juiz, numa ação trabalhista, em que você pede, por exemplo, horas extras, e você pede também salário por fora. E o juiz, então, defere o salário por fora. Reconhece que o empregado recebeu um valor por fora, reconhece que ele tem direito àquele salário por fora ser integrado ao seu salário. Obviamente, essa interposição dos embargos permitirá, esse deferimento do salário por fora permitirá que esse valor venha a compor, venha a integrar o salário do empregado. Isso vai gerar reflexo nas outras parcelas. Vai ter diferença de 13º, vai ter diferença de férias, entre outras, né? Várias, todas. Mas, principalmente, como há um pedido de hora extra, nesse exemplo que eu estou citando aqui, também influirá no cálculo das horas extras, porque a hora extra não vai ser mais calculada sobre o salário, vai ser calculada sobre o salário mais o valor por fora. Então, na sentença, o juiz diz que defere as horas extras, né? Defere as horas extras, e diz que as horas extras serão apuradas com base no salário do reclamante. Mas nada diz sobre o fato da integração do por fora. Ele não é claro se é o salário que está na carteira ou se é o salário acrescido daquele valor que ele reconheceu por fora na sentença. Seria um exemplo de obscuridade. Então, você deve entrar com embargo de declaração para o juiz aclare qual será a base de cálculo, daquela parcela hora extras. Se é só quando ele fala salário, se ele fala salário da carteira, ou se ele fala salário mais o valor por fora, objeto de reconhecimento na própria sentença. Né? Então, é um exemplo de obscuridade. Eu estou vendo aqui, senhores, que a Cláudia Cacau, né? Cláudia, você está me ouvindo? Que ela fez uma pergunta aqui no chat, perguntando se tem diferença entre os embargos e regras do Código Civil. Na verdade, Cláudio, você está me ouvindo? Um objetivo dessa ferramenta aqui, que acho o ponto principal da gente poder usá-la, é que a gente pode conversar durante a aula, diferente lá do Facebook. Então, vamos aproveitar a ferramenta, pode fazer a pergunta aí, para todo mundo ouvir, acho que vai ficar mais legal, pode ser? Até para a gente ir testando aqui e vendo o que a ferramenta permite de melhor para nós, tudo bem? Você está me ouvindo? É porque eu tô com os meninos, aí vai ficar um barulhão para todo mundo. Mãe, estudante, profissional, tudo assim, né? Pandemia, isso aí. Pode falar. Eu queria saber se aplica o mesmo procedimento do Código Civil para os embargos do processo do trabalho. Se tem alguma diferença, alguma regra específica.
Vamos lá, todo mundo entendeu a pergunta da Cláudia aí, né, turma? Vocês ouviram aí, né? Então, olha só, na verdade, Cláudia, a base é a mesma, tá? A ideia é a mesma, mas a forma ela é um pouquinho diferente, como nós estamos falando aqui, porque se você for lá, o prazo é de 5 dias. Lá no Código de... Aqui, ó, só uma coisa, tá, Cláudia? Do Código Civil, não, Código de Processo Civil, beleza? Vamos lembrar que nossa matéria ela é sempre processual. Então, tudo que a gente fala aqui, quando a gente fala em aplicação da lei comum, no processo do trabalho ou no direito do trabalho, quando for direito material, aí é Código Civil, mas é na forma que a gente já aprendeu aqui, naquilo que não foi incompatível, beleza? Com relação a processo, que é o caso nosso aqui especificamente, e aí é só para a gente poder ficar bem com a compreensão bem tranquila, né, para a minha decisão não ser obscura, né, para eu dar aqui o mais claro possível, ainda mais falando de mais declaração. Toda vez que a gente falar em código é de processo, ok? Processo civil, mas tudo bem, vamos lá. Olha só, não é que tenha diferença, tem peculiaridade. O instituto é o mesmo, tá? Obscuridade, contradição, omissão, a questão do pré-questionamento, como eu disse, o prazo são 5 dias, mas a forma pela qual se obtém, por exemplo, no processo do trabalho, a figura dos efeitos infringentes, modificativos, etc., e a peculiaridade da aplicação é aquela da CLT, porque não é que tenha diferença, mas é porque no processo civil, os embargos de declaração ele tem um determinado tratamento ligado à natureza processual, ao trâmite processual específico do processo civil e da justiça comum. Na justiça do trabalho, em razão da forma e da celeridade, a gente dá uma outra condição aos embargos de declaração, mas na essência é a mesma coisa, só que tem regulação específica. No caso do processo de trabalho, a gente regula especificamente o embargo de declaração, tanto que ele tem previsão na CLT no 897-A, como eu disse aqui. Então, a gente vai deixar um pouquinho de lado a aplicação do processo civil e vai aplicar exatamente a regra trabalhista, porque tem regra própria. A gente só vai trabalhar com a questão do processo civil quando as nossas regras processuais forem omissas, ok? Então, não é que haja diferença, mas como tem regulação específica no direito do trabalho, e pessoalmente, principalmente, né, na esfera processual trabalhista, nós vamos trabalhar com o processo do trabalho, beleza? Não é que seja diferente, na essência é a mesma coisa. As peculiaridades, igual nós estamos falando aqui, é que uma coisa ou outra pode diferenciar. Mas como tem previsão específica, regra do processo do trabalho. Ficou claro, Cláudio? Tá claro aí? Professora. Tá? Obrigada. Nada. Aqui, ó, gente. A ideia da ferramenta é essa, tá? Quando vocês tiverem uma dúvida, é só chamar o professor. A gente para e vamos respondendo as perguntas. Eu acho que assim nossa aula vai ficar mais rica. Inclusive, eu iria compartilhar com os senhores aqui um conteúdo, mas eu estou me adequando ainda, estou aprendendo um pouquinho. Na próxima aula eu já quero ver se a aula texto vem direto, para a gente acompanhar a aula com o texto em tempo real. Vocês vão ver como é que é bacana, tá? Mas vai dar certo. Vamos devagarzinho aqui que nós vamos aprimorar. Então, vejam bem, além da omissão e da obscuridade, só para a gente encerrar então, a obscuridade, né, é quando a decisão precisa ser aclarada para que a sua interpretação seja fácil, seja tranquila e para que ela seja inteligível. A contradição, senhores, também é objeto de interposição de embargo de declaração, também seja a possibilidade do embargo de declaração. Agora, um detalhe importante: quando eu falo em contradição, não é contradição da decisão com que a parte escreveu, ou com que a parte alegou em defesa, ou alegou na inicial, não é isso. Ou contradição com a prova do processo, a testemunha falou uma coisa, o juiz deferiu outra. A testemunha falou que tinha hora extra, o juiz negou hora extra. Não é essa contradição que o embargo de declaração combate. Se você entendeu que ficou provada hora extra, e o juiz não deu hora extra, mas falou, abordou o tema hora extra, conheceu sobre hora extra, proferiu decisão sobre hora extra, apresentou a fundamentação, livre convencimento, lembra? Quais são os elementos que permitiram ao juiz aquela conclusão? Ele falou todos. Diz lá porque ele entendia que não era o caso de hora extra. Você não vai entrar com embargo de declaração alegando contradição. Não é essa contradição aqui permite a interposição de embargo de declaração. A contradição que permite interposição, que legitima o cabimento dos embargos de declaração, é aquela contradição que consta da própria decisão, no corpo, né, no conteúdo do que foi decidido, seja sentença, ou seja acordo, ou seja até uma decisão interlocutória, há contradição. O juiz se contradiz no próprio corpo da decisão. Essa é a decisão que cabe e que desafia a interposição
dos embargos de declaração. Veja, no acórdão ou na sentença, existe um momento que o juiz fala sobre um determinado ponto do processo, né? Por exemplo, no relatório, na fundamentação, e quando ele vai colocar a conclusão, o dispositivo, lá no final da decisão, ele entra em contradição. A contradição no que ele fundamentou com o que ele constou na decisão. Aquele exemplo, né, que eu dei aqui sobre as horas extras. Lá na fundamentação, o juiz diz o seguinte: realmente ficou provado as horas extras, realmente o reclamante se desincumbiu, a prova testemunhal demonstra o trabalho extraordinário, a prova documental mostra que a empresa nunca pagou hora extra, os cartões de ponto, se for o caso, né? Um exemplo. Tem lá o registro de jornada extraordinária, mas nunca foi pago ao reclamante. Assim, tem direito o reclamante de recebimento de hora extra, com um reflexo em 10º, férias, com garantia, e toda a decisão dele lá, dizendo que está correto, que provou, que tem hora extra, que a empresa tem que pagar. Quando chega lá embaixo, e aí ele fala que o adicional da hora extra é aquele da convenção coletiva, né? Que é o adicional de 100%, e ele fala lá que o reclamante, então, tem direito de receber 10 horas extras por mês, por exemplo. Tá? Um exemplo. Isso está lá na fundamentação. Quando ele decidiu e abordou o pedido de hora extras, ele falou isso. Tem direito, adicional da convenção, resto provado, 100%, né? 10 horas extras por mês, tudo certo. Reflexo nas parcelas. Quando chega lá embaixo, na conclusão, isto posto, resolve a tal vara de trabalho julgar procedente o pedido formulado por fulano de tal, a reclamação trabalhista número tal contra a empresa tal, a saber. Aí coloca lá o que ele está deferindo. Aí coloca hora extras. Aí ele coloca hora extras lá, em vez de colocar 10, na hora de digitar, por exemplo, ficou errado, ficou 0,1, em vez de ficar 10. Colocou 1 hora extra por mês. Ou, ao invés de colocar lá o adicional de 100%, que estava na fundamentação lá em cima, ele coloca lá adicional de 50%. Veja, o que está no corpo da sentença, na fundamentação, está diferente daquilo que está lá no dispositivo, lá embaixo, lá na conclusão. Nesse caso, a própria sentença se contradiz. Ora ela fala uma coisa, ora ela fala outra coisa, em contradição uma coisa com a outra. O que eu vou fazer? Vou interpor embargos de declaração. Então, a contradição que desafia, que permite a interposição de embargo de declaração, é aquela contradição entre o que foi mencionado no corpo da sentença e do acórdão, no momento, com aquilo que também está no corpo da sentença ou do acórdão, em outro momento. Essa contradição está presente na decisão. Não é possível interpor embargo de declaração se você entender que tem contradição entre o que foi provado e o que o juiz decidiu. Aí é caso de recurso, você quer reforma da decisão. Você quer que o tribunal mude a decisão, porque o que está na prova é diferente do que está na sentença. Isso não é embargo de declaração, é recurso próprio, seria o recurso ordinário. Então, só para a gente não confundir, né? A contradição tem que estar na própria decisão embargada. E aí, senhores, no caso de contradição, é que cabe aqueles efeitos modificativos que a gente disse. Quando o juiz presta, né, uma informação para aclarar a decisão, porque ela é obscura, ou quando o juiz precisa fazer um julgamento para manifestar sobre o ponto que ele já manifestou, que não manifestou, que ele foi omisso, omissão, obscuridade, cabe embargo de declaração. Na contradição, também cabe embargo de declaração. E na contradição é que eu vou permitir ao juiz o que a gente chamou de efeito modificativo ou infringente, que é a possibilidade do juiz, então, alterar a decisão. Ele vai lá no julgamento dos seus embargos e vai dizer o seguinte: de fato, há contradição, porque na fundamentação constou adicional de 100%, mas na decisão, por equívoco, constou 50%. Em sendo assim, julgo procedente o embargo de declaração para fazer constar quantas horas extras que o adicional correto é de 100%, e não 50%, como constou do relatório, tarará, ou da fundamentação e tal, não sei o quê. Olha, ele está alterando a decisão, que falava que era 50%, que agora voltou a ser 100%, passou a ser 100%. Né? Então, esse é o efeito modificativo. Detalhe importante é que quando a parte requer seja aplicado efeito modificativo ao embargo, ou seja, altere aquela decisão do jeito que está para constar de uma nova forma, nesse exemplo aqui, com relação ao adicional, por exemplo, né, para que essa nova forma seja alterada aquela sentença proferida e ela seja adequada àquilo que é objeto da contradição, que deve ser sanado, que o juiz tem que resolver, você pede atribuição
né, dos efeitos infringentes ou dos efeitos modificativos, é a mesma coisa, vamos utilizar o termo efeito modificativo, é melhor, porque infringente é mais de segundo grau de processo civil. Então, você pede o efeito modificativo e o juiz altera aquela decisão para fazer constar que é desse jeito e não daquele outro jeito que consta da sentença. O que prevalece é tal ponto e não aquele outro ponto. Isso é o efeito modificativo. Nessa hipótese, quando o juiz recebe um embargo de declaração que há pedido de atribuição de efeito modificativo, é necessário, senhores, que o juiz abra vista para a parte contrária. Então, se o reclamante interpõe um embargo de declaração, alegando que há contradição, e pede ao juiz que atribua o efeito modificativo, que altere o julgado, sanando aquela contradição, o juiz obrigatoriamente terá que abrir vista para a parte contrária, para que a parte contrária se manifeste sob pena de cerceio de defesa, prejuízo à ampla defesa, ao contraditório, porque se a decisão pode ser alterada, se há possibilidade de alteração da decisão, a parte contrária tem que ser ouvida. Então, o juiz vai abrir prazo para que a parte contrária conheça e manifeste sobre o objeto dos embargos, e aí sim ele vai sanar essa contradição ou não, né? Então, vejam, senhores, que quando houver efeito modificativo, é obrigatória a vista dos embargos para a parte contrária. Se não houver pedido de efeito modificativo, se for mera correção de erro material ou aclaramento sobre obscuridade, essas coisas, não trouxer efeito modificativo, não for alterar a decisão, o juiz só for explicar, deixar mais clara a decisão, mas sem mudá-la, sem modificá-la, nessa hipótese o juiz não é obrigado, não há imposição de se dar vista à parte contrária dos embargos, ok? Então, observem os senhores que a ideia é que se permita, através do embargo de declaração, melhorar, vamos dizer assim, né, o entendimento, a compreensão, a interpretação e o alcance da decisão proferida. Como eu falei com os senhores, no processo do trabalho, e aqui talvez, Cláudio, seja alguma diferença do processo civil, o erro material ele pode ser corrigido de ofício pelo juiz. Ou, como eu disse, através de embargo de declaração por requerimento das partes. No processo do trabalho, a nossa lei, ela autoriza, por exemplo, ao julgador, ao juiz, que quando prolata uma decisão, se ele constatar depois que houve algum erro, aquele exemplo da data era 2017 e não 2019, que digitou errado, por exemplo, o próprio juiz pode corrigi-lo, né? Em outra, se for no acórdão, o relator, né? Se for sentença, o juiz, se for no tribunal, o acórdão for o juiz. Em outra forma, as partes também podem fazer o requerimento, que seria, pela lei, através de simples petição. Mas, na verdade, a gente não aconselha fazer por simples petição, porque o entendimento do juiz ou do relator sobre o que é erro material pode variar, né? Porque na interpretação da prova o juiz tem um livre convencimento. Então, efetivamente, o melhor caminho é que você efetivamente apresente embargo de declaração, porque assim você não correrá o risco de entender que é um erro material e o juiz entender que nada mais é do que o livre convencimento e é entendimento do juízo. E aí, se você não fez embargo de declaração, só fez simples petição, não haverá interrupção do prazo para recurso, e esse é um problema, porque os embargos de declaração interrompem o prazo de recurso. Você entrou com embargo de declaração, para de contar o prazo. O juiz tem que julgar o embargo de declaração, e só depois que ele julgar é que volta a correr o prazo. Aí haverá 8 dias, né, prazo inteiro, prazo normal, é caso de interrupção, não de suspensão, nós já sabemos a diferença. Vocês são craques em processo civil, sabem sobretudo de interrupção e suspensão de prazo, nós também já falamos no início do semestre. Veja, é caso de interrupção. O juiz decidiu embargo de declaração, começa a contar novo prazo para a interposição do recurso ordinário, né, do recurso cabível, tá certo? Então, a gente não aconselha que se use mera petição, a gente aconselha que use embargo de declaração, mesmo se tratar de erro material, não haverá prejuízo, né? Então, não há problema nesse aspecto. Ô, Helmut, você quer fazer a pergunta aí, que você mandou no chat aqui, quer abrir o microfone aí e falar? Fica à vontade. O Helmut está falando aqui, senhores, que essa questão aí da vista é para abrir vista para reclamar, ou reclamante, né? Depende de quem interpôs os embargos, viu, Helmut? Ele está falando o seguinte, ó, essa questão que eu falei sobre a vista quando há efeito modificativo, ele está falando se é aquilo que o juiz decide, né? Afirmando que é aquilo que o juiz decide quando ele abre vista para outra parte manifestar
ou requerer o que entender de direito, ou manifestar sobre a petição, e depois vem os autos conclusos. É exatamente isso. O juiz vai abrir vista para outra parte, né, para que ela se manifeste, e na sequência o processo será concluído e ele vai decidir os embargos. É isso aí, correto? Então, senhores, esse é a figura do embargo de declaração no processo de trabalho. Só lembrando que em algumas decisões interlocutórias, que não sejam sentença e nem acórdão, mas que tenham conteúdo decisório, então veja bem, não é despacho, pelo amor de Deus, né? Despacho é diferente de decisão interlocutória. Aquelas decisões interlocutórias que não apreciam o mérito da causa, nem extinguem o processo sem julgamento do mérito, são decisões que contêm conteúdo decisório, importante para o processo, mas que não encerra o processo vai continuar. Nessa hipótese, né, é possível que você interponha embargos de declaração se essa decisão trouxer algum desses elementos, obscuridade, contradição ou omissão. Né? No processo do trabalho, isso é plenamente possível. Os nossos tribunais regionais do trabalho, país afora, têm esse entendimento, né? Bem como a possibilidade, pelo TST, desse manejo de interposição do embargo de declaração, se for decisão interlocutória, que tenha conteúdo decisório, certo? Então, e que, obviamente, tenha algum dos vícios, contradição, omissão e obscuridade. Como é recurso, apesar de ser recurso para o próprio juiz, recurso impróprio, alguém quer falar aí? Pode terminar. Pode perguntar. Quem que é? Isabela? Isabela? Valeu, vamos ver. Se precisar falar, Isabela, só chamar e pode falar, tá? O objetivo, como eu disse, é que a gente fale na hora, tá bom? Vamos lá. Vou falando aqui, você me chama aí de novo, tá? Ó, então, senhores, como é recurso, apesar de ser um recurso impróprio, ou seja, volta para o mesmo juiz, há a figura daquele juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade é limitado àqueles pressupostos que nós já aprendemos aqui, né, que são os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, legitimidade recursal, interesse de recorrer, adequação da via eleita, tempestividade, regularidade informal do recurso, inexistência de fato impeditivo, etc. Tudo aquilo que a gente já viu aqui, que são os requisitos para a interposição, os pressupostos para a interposição de recurso. No caso específico do embargo de declaração, haverá um pressuposto para o juízo de admissibilidade, que é um pressuposto específico, que é a parte que interpõe os embargos indicar de forma clara qual é o erro material, qual é a obscuridade, ou qual é a contradição, para fins de pré-questionamento, inclusive, ou ainda qual é a contradição, né? Qual é a omissão que a parte quer que o juiz clareie. Então, é pressuposto específico dos embargos de declaração que a parte aponte de forma inequívoca, de forma clara, qual é o ponto que está o erro, qual é o ponto que está a obscuridade, qual é o ponto que está a omissão, ou qual é o ponto que está a contradição que ela quer que o juiz se manifeste sobre ela. Se a parte não fizer isso, se a parte fizer uma interposição de embargos, declaração genérica, dizendo que não conseguiu entender o que o juiz decidiu, pedindo ao juiz para clarear a decisão, mas não falar o que ele não entendeu e o que ele quer que seja clareado, não haverá admissibilidade, sequer admissibilidade dos embargos de declaração, tá certo? Então, eu preciso, de forma específica, né, indicar dentro do meu recurso, do meu embargo de declaração, qual é o vício, qual é o ponto e qual é o efeito que eu quero que o juiz aplique sobre esse ponto, o que eu quero que ele clareie, né, que ele aclare, que ele manifeste, sob pena dos seus embargos não serem conhecidos, né? Por óbvio, senhores, o embargo de declaração ele tem efeito devolutivo. O juiz ele vai conhecer dos embargos e vai manifestar sobre os embargos, então vai devolver a matéria. Só que devolve a matéria, a devolutibilidade é limitada àquele ponto que foi objeto dos embargos. Se eu estou dizendo que eu quero que o juiz manifeste sobre o adicional de hora extra, o juiz vai voltar na decisão e vai manifestar somente sobre aquele ponto, adicional de hora extra, não vai manifestar sobre outras coisas, ok?
Então, isso é importante porque é a interposição dos embargos de declaração que vai limitar, né, o ponto de manifestação do juízo. Outra coisa importante é a figura do procedimento. E talvez, Cláudia, voltando naquilo que a gente estava falando aqui mais cedo sobre as regras do Código de Processo Civil. Como a nossa CLT ela tem previsão específica do 897A, de interposição de imagem de declaração, em regra, né, nós vamos aplicar tudo aquilo que é prazo comum ao processo trabalhista e ao processo civil, apesar da nossa regulação específica, e o procedimento será aquele mesmo. Como eu disse, você tem um prazo de 5 dias, publicou ou foi intimado, começa a contar o prazo no dia seguinte, 5 dias é dia útil. Você precisa interpor por petição direcionada ao juiz ou ao relator, se for acórdão, porque o acórdão, decisão do tribunal, nós sabemos que ela traz 3 votos. Então, se eu entrar com um embate de declaração contra um acórdão, eu vou direcioná-lo ao relator, né? Aquele que relatou a decisão, certo? Se for sentença, ao juiz. Então, o procedimento é encaminho ao relator, se for acórdão, encaminho, direciono ao juiz, se for sentença, prazo 5 dias úteis, indico, por ser pressuposto específico, como nós falamos há pouco, qual é o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão que eu quero que seja manifestado, seja ponto de manifestação do órgão jurisdicional. Não há figura de preparo, então, para interposição de embate de declaração, não se exige pagamento prévio de custas, ok? E aí, o procedimento será, o juiz vai receber o meu embargo, se tiver pedido de efeito modificativo, vai abrir vista para a parte contrária, 5 dias, volta para o juiz depois da manifestação ou não, né, porque é um direito da parte contrária, e aí o juiz, então, vai concluir, né, os embargos e vai julgar os embargos. Aí tem uma diferença, por exemplo, aqui, Cláudio, lá no processo civil, que no processo civil tem um prazo, em regra, né, de 5 dias. O juiz tem 5 dias para julgar. Aqui no processo de trabalho, é na primeira oportunidade que o juiz tiver, não tem esse prazo de 5 dias. Então, na primeira oportunidade que o juiz tiver, ele não vai poder praticar outro ato processual enquanto ele não julgar os embargos. Então, ele vai julgar na próxima audiência, ou na próxima sentada, se for no tribunal, na próxima sessão, enfim. A regra é que ele tem que, no próximo ato processual, já é a decisão dos embargos. O próximo ato do processo será a decisão, o julgamento dos embargos, tá? No processo do trabalho. E a Michele está perguntando aqui, ó. Michele, você quer abrir seu áudio aí, para você falar, fazer a pergunta aqui, para a gente interagir? Tá, ela está perguntando aqui, você está me ouvindo, Michele? Professora, somente uma dúvida mesmo, eu fiquei em dúvida se o reclamado ou reclamante, se ele tem que fazer isso oralmente ou por escrito. Por escrito, né? Porque, na verdade, a não ser que a sua decisão seja proferida em audiência, o que é muito incomum. Mas veja bem, quando o juiz dá uma sentença, ou quando há uma publicação de um acórdão, é que você começa seu prazo para interpor o embargo de declaração. Então, a regra é que o embargo de declaração é através de petição escrita, correto? Porque você só seria oral se fosse em audiência, né? E aí é muito raro o juiz dar decisão oral em audiência, dar decisão na hora em audiência. Mas se acontecer, ainda assim você terá o prazo de 5 dias, que a lei te garante. Então, a regra da manifestação de recurso é sempre por escrito, ok? Entendeu? Sim? Eu não te ouvi aqui, mas está claro? Ficou claro ou não? Ficou sim, obrigada. Nada. Vamos lá. A ideia, senhores, é que a gente cria esse hábito, tá? De chamar, perguntar, pode usar o chat, não tem problema, mas eu acho que assim a gente fica mais próximo se a gente estivesse em sala de aula mesmo. Senhores, outra coisa importante no embargo de declaração, que também é comum no processo civil, mas na justiça do trabalho é muito levado a sério, viu, Cláudio? Também é outra diferença aqui do procedimento. Olha só, no processo de trabalho, os juízes aplicam muita multa quando o embargo de declaração é protelatório. Protelatório ou procrastinatório, né? Mesma coisa. Procrastinatório com efeito de tumultuar o feito, protelatório com efeito de fazer o processo demorar mais do que precisa. Então, vejam bem, se os embargos de declaração forem considerados inapropriados, então, olha só, se a pessoa utiliza do embargo de declaração para aumentar o prazo, se a pessoa utiliza o embargo de declaração com o objetivo do juiz reformar uma decisão, se a pessoa entra com embargo de declaração sem ter contradição, sem ter obscuridade, sem ter omissão ou erro material, a Justiça do Trabalho considera que os embargos são declaratórios porque são incabíveis toda vez que você entra com embargo.
com o fim específico de fazer atrasar o processo, de tumultuar o processo, haverá a figura da aplicação da multa, né? Então, observem os senhores que a multa no processo do trabalho, ela não tem aquela limitação específica lá de 2% do Código de Processo Civil. Quando vocês estudam o embargo de declaração do processo civil, o artigo 1026, parágrafo 2º, fala que essa multa ela é acho que não excedente a 2%. Na Justiça do Trabalho, a gente tem juiz que dá até 5%, né? E se você insistir no embargo, se você reiterar, fica tentando fazer embargo, etc., etc., o juiz costuma dar até 10%, né? Independente de ser reclamante ou independente de ser reclamado. Então, você pode até entrar com embargo de declaração em cima de decisão que julga embargo de declaração, se ela for omissa, contraditória ou obscura. Mas, efetivamente, toda vez que a gente vai manejar, vai interpor o embargo de declaração, é muito importante que a gente se atente para o seu cabimento. É muito importante que a gente veja se efetivamente o caso é de embargo de declaração, porque na Justiça do Trabalho há, sim, a figura da multa, né? Além do fato de que você ainda pode ser condenado, além da multa, por até uma litigância de má-fé. Então, tanto que tem sentença, é muito comum em processo trabalhista, a gente ter sentenças, senhores, que já apresentam no corpo da sentença, advertências dos advogados, né? Adverte as partes dos advogados, né? Que a interposição de embargo sem cabimento protelatório será atribuído será penada com multa de não sei o quê, perda de não sei o que lá e tal. Tem juiz que já coloca isso na sentença. Em Belo Horizonte, por exemplo, tem vários juízes que fazem isso, né? Você pega a sentença, lá no final o juiz já te diverte, ó, se for entrar com embargo de declaração e for protelatório ou for procrastinatório, tem multa. Então, a gente tem que sempre ficar atento a isso, ok? Senhores, o que a gente tinha para falar de embargo de declaração é isso. Eu pergunto aos senhores, gostaria aí de ouvir, se vocês puderem abrir o microfone, o que vocês acharam da ferramenta, se é melhor, se não é melhor. Acho que vocês estão um pouco tímidos ainda para poder usar a ferramenta. A ideia era que a gente pudesse até conversar mais, quando tivesse dúvida, abrisse o microfone, perguntasse. O objetivo dessa ferramenta aqui é que a gente tenha uma interação em tempo real melhor do que aquela do Facebook. Quero saber se vocês estão sentindo isso ou não, acha que é bom, acha que é ruim. Quero ver a opinião dos senhores aí, por favor. Isabela, você ia me perguntar alguma coisa, depois desistiu, o que foi? E aí, Miquel, gostou? Estou te vendo aí, ó. Hã? Aqui dá até para a gente ver uns aos outros aqui para matar a saudade. Vocês fecham aí Tá todo mundo em casa, escovando dente. Tá? Nossa, tá gravando, não pode ficar falando isso não. E aí, ninguém vai falar nada, não? A cara ficou muito inchada. Oi? Acabou de acordar ao olho. Pois é, normal, né? Cedo assim, né? É, Senhores, mais alguém quer falar alguma coisa? Gostou aí, Miquel, da ferramenta? gostei. Muito bom. Vocês têm que deixar de ser tímido. Quem mais? Quem está com a gente aqui? Gostei também, professor. Tá muito bem, muito bom. Cláudia, né? Sim. Cláudia, minha filha, se mostra. Hã? Tô falando com a Cláudia para ela se mostrar. Muito bem. Vou passar perfume primeiro. Quem mais? Ô, Isabela, você ainda está aí, Isabela? Tô aqui, tá funcionando meu áudio? Tá, tô te ouvindo bem. A gente não tá te vendo, mas eu tô te Não ouvindo. tava funcionando antes. Você ia perguntar o que é? Desistiu? Não, eu ia perguntar, porque eu tenho um pouco de dificuldade de definir, assim, a questão do efeito modificativo para a vista dos embargos. Aham. Aí, eu acho que eu posso dizer que geralmente ele acontece, não vai haver à vista geralmente quando há assim, não há clareza da decisão, porque eu acho que entendo que nas outras opções de contradição e de omissão, geralmente tenham esse efeito modificativo. Isso aí, veja bem. Vou ver se eu entendi o que você falou aqui, porque às vezes eu também posso não ter ficado claro para mim, então vou fazer uma declaração na sua fala aqui, tá? Olha Tá. só, seguinte, vê se eu entendi o que você está dizendo. Você quer saber quando é que vai ter a possibilidade de vista ou não dos embargos de declaração para outra parte? Resumindo a história, seria isso? Entendi certo ou não? Porque eu tenho dificuldade de identificar o que teria o efeito modificativo para essa vista. Então vamos começar, então vamos voltar um pouquinho antes aqui, vamos falar do efeito modificativo, tá certo? O efeito modificativo, ele, primeiro,
a parte tem que requerer expressamente, correto? Então, a parte tem que requerer, seja atribuído efeito modificativo, para que altere a decisão. Aí, a gente tem que entender qual é o efeito de alteração da decisão. Quando é que o juiz vai poder alterar, mudar, né, essa decisão? Esse aqui vai ser o ponto principal. Então, veja você que, se eu digo que o juiz vai poder alterar o julgamento na fase de no embargo de declaração que alega obscuridade, não está correto. Por que não está correto? Pelo simples fato de que a obscuridade ela só visa aclarar, trabalhar a inteligibilidade da decisão. A parte não está pedindo para mudar nada, está pedindo para que o juiz seja mais claro em relação a algum ponto. Então, em regra, se é isso que você falou e está correto, eu entendi assim, em regra, efetivamente, quando for obscuridade ou erro material, o juiz não dá a vista para outra parte. Por quê? Porque não haverá necessidade de alterar a decisão. O erro material ele pode até corrigir de ofício, então nem precisaria de um embargo de declaração. Então não precisa da outra parte se manifestar. A obscuridade é a mesma coisa, o juiz só vai aclarar. O que ele vai dizer na obscuridade é o seguinte: não, o que eu quis dizer foi isso. Né? Então veja você que está correto o seu entendimento, se foi isso que eu entendi, que, na verdade, nós vamos ter o efeito modificativo, principalmente quando houver omissão, porque vai acrescentar alguma coisa na sentença que não tinha. Então, o juiz foi omisso, por exemplo, sobre o julgamento de adicional noturno, um exemplo. Ele vai ter que dizer alguma coisa sobre adicional noturno. Se ele vai deferir ou se ele vai indeferir. Se ele deferir, ele está alterando a sentença e está condenando a outra parte a pagar, por exemplo, adicional noturno que não estava na sentença primeira. Então, ele precisa dar vista à outra parte para que ela se manifeste, para só depois ele acrescer o adicional noturno. Vai ter que ter, nesse caso, vista. É o que você falou corretamente, é caso de omissão. Se o juiz vai acrescentar, tem que ter vista para outra parte, sob pena de nulidade. Mesma coisa, a figura da contradição, quando ela for modificar para mais. Né? O adicional da hora extra, aquele exemplo lá, que constou da decisão, foi 50% na fundamentação, 100% na fundamentação, mas na decisão 50%. O reclamante, então, entrou com o embargo de declaração e pediu para falar que é 100, não é 50. Olha, efeito modificativo. O juiz vai ter que dar vista para outra parte. Por quê? Porque vai aumentar a condenação de 50 para 100. Então, em regra, está correto o que você disse. O efeito modificativo ele haverá principalmente quando se tratar de omissão e de contradição, porque isso altera o conteúdo do julgado. E para alterar o conteúdo do julgado, precisa ter dado vista antes, porque se não der as vistas antes, se a outra parte não tiver a oportunidade de manifestar, haverá prejuízo de defesa, né? Ampla defesa contraditória. Então, se eu entendi que você disse isso, está correto, é isso mesmo. Ficou claro? Aqui eu preciso de embargar minha fala aí Era para isso. eu aclarar. Ou eu fui obscuro? Fala aí. Não, é isso mesmo, ficou claro, obrigada. Mas é isso mesmo que você tinha dito, não é? Isso, exatamente. Beleza, perfeito, tá certinho, tá? Ficou claro aí, pessoal? Todo mundo entendeu? Helmut, quer falar com a gente aí? Não, estou acompanhando aqui, entendi sim, tá? Eu queria só fazer uma pergunta, se há possibilidade de você mandar para nós o roteiro da aula. Sim, na verdade, até no início da aula, eu estava conversando com a Cláudia aqui, a gente vai postar a aula texto normal. Mas eu estava querendo já, com essa ferramenta aqui, eu estou aprimorando o uso dela aqui, a ideia é que em tempo real vocês recebam conteúdo. Então, vocês vão acompanhar comigo aí, ó, junto no computador do senhor, ou no telefone, o conteúdo de tudo que a gente está falando aqui. Inclusive, a gente tem a possibilidade, por essa ferramenta, de mandar a bibliografia, que seria interessantíssima. A parte do livro que cuida disso que a gente está falando, vocês vão receber ela inteira. Eu vou mandar lá no grupo depois, e vou postar no sistema, mas, tecnicamente, a ideia é que na próxima aula nossa, a gente já faça isso em tempo real, sabe? Tinha um motivo Tá ok. mudar É interessante que a gente já pode fazer um apontamento também. E outra coisa, vocês já vão receber até a parte do livro que cuida disso. Então, assim, eu acho que vai ficar mais completo. O objetivo é esse, tá? Tomara que a gente consiga fazer. Eu vou tentar fazer assim, tá bom? Nós chega lá. Mas Ok, de toda forma vai para o sistema aula, tá? Lá para o sistema faculdade. Senhores, mais alguém quer falar alguma coisa? Miquel já falou, Isabela falou, Helmut, Cláudia, Cacau, Cláudia Amaral. É isso? Tranquilo? Cláudia, está me ouvindo?
Cláudia? Então tá. Se tiver alguma coisa, você me manda, tá? Senhores, então, era isso que a gente tinha para tratar com os senhores de embargo de declaração. Eu agradeço aí a compreensão, paciência e companhia dos senhores e até a próxima aula, se Deus quiser, né? Um abraço para vocês, se cuidem aí. Se Deus quiser, essa pandemia vai acabar logo, nós vamos poder retomar nossa vida normal, né? Aqueles que manifestaram lá, pelas manifestações lá sobre a minha saúde, eu realmente estou passando uma fase meio complicada. Eu tive um probleminha de saúde, estava achando que era uma coisa, parece que não vai ser, e não sabe o que que é. Estou tomando remédio, o efeito está pouco, mas a gente vai superar isso também, e se Deus quiser, não há de ser nada, né? Um abraço para vocês, obrigado, e até o nosso próximo encontro, tá bom? Cuidado com esse sábado. Melhoras, viu? Melhoras. Obrigado, valeu, gente, um abraço, com Deus. Outro, Também, tchau. também.